Bom dia. Hoje são 19 de abril de 2016, terça-feira, Brasília, Distrito Federal. Vamos começar aqui com Elvis Presley. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I love as well. Pois bem, há alguns meses fiz um artigo sobre uma passagem bíblica que está no Novo Testamento. Fiz um artigo. Neste artigo eu fiz uma referência às palavras do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula, que ele proferiu em Salvador, na Bahia. Transcrevi aqui uma palavra dele justamente relativa a essa passagem bíblica. E o Lula foi muito inteligente em seu comentário. Vou ler esse artigo na íntegra e você aí, caro internauta, vai ouvi-lo, vendo concomitantemente imagens de Brasília que eu gravei. Você verá as imagens aí da Praça dos Três Poderes, aqui em Brasília. Vamos lá! As pessoas ricas entrarão no reino de Deus? A Bíblia, em Marcos, capítulo 10, versículo 25, diz, abre aspas, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Fecha aspas. Uma grande parte dos cristãos pensa que os ricos, quando morrerem, não entrarão no reino de Deus. Inúmeros líderes religiosos cristãos não concordam com essa penalidade. Eles, obviamente, são ricos. É impossível, e não mais fácil, um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Os cristãos dizem que, para Deus, nada é impossível. No presente caso, é. Para um camelo passar pelo fundo de uma agulha, Deus teria que modificar profundamente o camelo ou a agulha. Se Deus reduzir o camelo à dimensão de uma linha, já não será um camelo. Se aumentar o buraco da agulha, deixando-o maior do que um camelo, já não teremos uma agulha. Logo, é impossível um camelo passar pelo fundo de uma agulha. E os ricos poderão entrar no reino de Deus? Segundo o versículo acima, com maior razão, não. Os ricos, é óbvio, apenas quando morrerem não poderão entrar no reino de Deus. É bom, então, que as pessoas ricas do Brasil depositem sua riqueza em minha conta corrente aberta no Banco do Brasil, caso queiram entrar no reino de Deus. E devem fazer os depósitos antes de morrerem, pela razão mais óbvia. Eu, desde já, agradeço antecipadamente as doações. Na época de Jesus, há 2000 anos, a Palestina era um lugar marcado pelo analfabetismo e pobreza extrema. Pessoas pobres e analfabetas se uniram na crença de que o judeu pobre Jesus seria o Messias, o Salvador, que iria livrar o povo judeu do domínio romano. Jesus não conseguiu livrar ninguém. Foi morto pela truculência romana. Pois bem, os cristãos eram pobres e analfabetos.
Em razão dessa pobreza imensa, passaram a propagar que os ricos da época não entrariam no reino de Deus. É claro, os ricos passavam o dia todo xingando os cristãos. Por isso está escrito no Novo Testamento que os ricos não entrarão no reino de Deus. Hoje, ano 2016, tudo está mudado. Há cristãos milionários e o analfabetismo, pelo menos aqui no Brasil, é baixo. As igrejas cristãs faturam uma grana alta e poderosa. O slogan "Pequenas igrejas, grandes negócios" é verdadeiro. Faturam muito mais dinheiro do que inúmeras empresas brasileiras. Mas, infelizmente, ainda há cristãos, os pobres, claro, que pensam que os ricos não entrarão no reino de Deus. O reino de Deus não é um lugar físico, existente no universo, fora do planeta Terra. Os judeus viam o reino de Deus na própria terra, na Palestina, em que um rei viria salvar seu povo do domínio romano. Os judeus sempre esperaram esse rei, e o estão esperando até hoje, e vão esperar para sempre, porque rei algum virá. Quando o judeu Jesus nasceu, muita gente de sua comunidade pensou que ele seria o rei salvador esperado há muito tempo. Obviamente, não era. O que aconteceu? Jesus se revoltou contra a injustiça e o domínio estrangeiro. Resultado: foi morto ainda jovem pelos romanos. E o mundo judeu, na época, ficou dividido entre aqueles que acreditavam em Jesus, minoria, e os que não acreditavam em Jesus, maioria. A minoria, os cristãos que acreditavam em Jesus, escreveu o que está escrito no Novo Testamento. É por isso que Jesus Cristo, na Bíblia, alcança o ápice. Os cristãos pobres, coitados, veem o versículo acima como um consolo. Eles estão passando fome na terra, mas acreditam que vão comer bastante no reino de Deus. E também não ficarão mais doentes. Até a morte não haverá mais. Essa utopia, ilusão, é propagada por muitos líderes religiosos. Estes estão com os bolsos cheios de dinheiro, mas os fiéis... A propaganda de que existe um reino de Deus à espera dos pobres, onde irão comer bastante, é uma das bandeiras dos líderes religiosos. Cristãos pobres ainda são espoliados por meio do dízimo. Conheço vários que recebem mensalmente um salário mínimo por mês e ainda entregam às igrejas 10% do miserável salário. Em sua casa faltam leite, pão, feijão, carne, arroz, etc. Mas se sentem felizes, porque acreditam que irão sair da pobreza quando chegarem ao reino de Deus. Só quando morrerem, claro. Na verdade, os líderes cristãos já estão vivendo no reino de Deus, aqui mesmo, em nosso planeta Terra. Eles não precisam morrer para alcançar o paraíso. Têm muito dinheiro, excelente alimentação, carros importados, helicópteros, mansões no Brasil e no exterior, gráficas, livrarias, gravadoras, etc. Já os cristãos pobres devem ter paciência, muita paciência. Devem suportar sua pobreza com alegria, porque serão recompensados no reino de Deus. Mas, é claro, somente quando morrerem. O ex-presidente Lula, recentemente, num auditório de um hotel em Salvador, na Bahia, fez um discurso
que agradou as pessoas presentes, porém não foi bem visto pela comunidade cristã. Ele disse, abre aspas, bobagem, essa coisa que inventaram, que os pobres vão ganhar o reino dos céus. Nós queremos o reino agora, aqui na terra. Para nós, inventaram um slogan que tudo está no futuro. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico ir para o céu. O rico já está no céu aqui, porque é um cara que levanta de manhã todo dia, come do bom e do melhor, viaja para onde quer, janta do bom e do melhor, passeia. Esse aí já está no céu. Agora o coitado que levanta de manhã, de sol a sol, no cabo de uma enxada, não tem uma maquininha para trabalhar, tem que cavar cada covinha, colocar lá e pisar com o pé, depois não tem água para irrigar, quando ele colhe não tem preço, esse vai para o inferno. Fecha aspas. O Lula, apesar de não gostar de ler, disse a mais pura verdade. Parece até que ele andou pesquisando alguma coisa na teologia. Os donos do poder sempre fizeram uso da teologia cristã para acalmar os pobres, colocando em sua cabeça que a pobreza será extinta no reino de Deus. Lula também fez isso. Como está fora do poder, faz hoje um discurso diferente. A comunidade cristã não entendeu nada do que o Lula disse. Ficou magoada e não entendeu nada do que está escrito no versículo bíblico que aparece no início deste artigo.